Daniel Disse capítulo assim: 7. O quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e a metade de um tempo. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até ao fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todos O Chamaim, serão dados ao povo aos Kadosh, do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. Daniel, Capítulo 8. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, eu Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio, e vi na visão. E sucedeu que, quando vi, eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão, que eu estava junto ao rio Ulai, e levantei os meus olhos, e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade, e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, e aquele bode tinha um chifre insigne entre os olhos, e dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força, e viu-o chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo-o, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir, e o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão, e o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4 também insígnes para os 4 ventos do céu, e de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa, e se engrandeceu até contra o exército do céu, e a alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou, e se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez e prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei e caí sobre o meu rosto, mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me fez estar em pé, e disse:
Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz de semblante, e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo Kadosh. e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá a muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Daniel capítulo 9. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara ao Criador, ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações, de Al-Shalã, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Criador, Yao, para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. E orei ao Criador, meu Yao, e confessei e disse: Criador meu Yao, grande e tremendo, que guardas a aliança e a benevolência, para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. erramos, E cometemos iniquidades, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, Criador, pertence a Yahweh, justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê. Aos homens de Eldá, e aos moradores, de Al-Shalã, e a todo o Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. ó Criador, A Yao, nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque erramos, contra ti ao Criador nosso Yao, pertencem a benevolência, e o perdão, pois nos rebelamos contra ele, e não obedecemos à voz do do Criador nosso Yao, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo o Israel, transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés de Moshe, servo de Yao, se derramaram sobre nós, porque transgredimos, contra ele. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal. Porquanto debaixo de todos os chamaíns, nunca se fez como se tem feito em Al-Shalã, como está escrito na lei de Moisés. Moshe, Todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos à face do Criador nosso Yao, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Criador vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Criador nosso Yao, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos à sua voz. Agora, pois, ó Criador nosso Yao, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e ganhaste para ti nome, como hoje se vê, temos procedido impiamente. Ó Criador, Segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade, de Al-Shalã, do teu, Kadush Monte, porque por causa das nossas desobediências, das iniquidades de nossos pais, tornou-se e Al-Shalã, e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó nosso Criador, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas,
e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto, por amor Do teu nome, ó Criador, ó Yahweh. os teus ouvidos, e ouve. Abre os teus olhos, e olha para a nossa desolação, e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas Benevolências, ó Yahweh. ouve. Ó Yahweh, ó Criador, Yahweh. Atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, Ó Yahweh. porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando e confessando A minha desobediência e a desobediência do meu povo de minha Israel, súplica perante a face do Criador, meu Yahweh, pelo monte, Kadush, do meu Yahweh. estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido.